Boa noite, irmãs. A paz do Senhor esteja com todas. Mais uma noite, estamos juntas, reunidas, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, do nosso maravilhoso Deus. E essa noite a gente vai compartilhar o capítulo 5 do livro Mulheres Aconselhando Mulheres. E o título desse capítulo é Estabelecendo um Ministério Bíblico para Mulheres. Eu gosto muito de trabalhar com slides, vocês vão perceber. Então, eu vou pedir para a Marcela começar a projetar os slides que eu preparei e a gente vai começar a nossa conversa hoje sobre esse capítulo, que é o final dessa primeira parte, né? Nós estamos estudando do livro. Pode passar, Marcela, por favor. Então, vamos lá. Nosso primeiro slide é exatamente o título do nosso livro. Eita, não, pode voltar. Pode voltar, Marcela. O título do nosso livro e o capítulo, né, estabelecendo um Ministério Bíblico para Mulheres. Esse é o nosso quinto capítulo, nosso quinto encontro, e nós vamos seguir estudando e aprendendo. Pode passar. Nós já tivemos 4 outros capítulos, né? Como eu falei, estamos encerrando hoje a primeira parte desse livro. E a primeira parte se chama Mulher e a Palavra, né? E ao longo desse tempo que nós estamos nos encontrando, nós já falamos sobre o que é o aconselhamento bíblico, né? Foi falado bastante sobre o conceito do que é o aconselhamento bíblico, que é usar as escrituras para aconselhar biblicamente as pessoas, e como estamos fazendo estudo para mulheres, especificamente mulheres. O capítulo 2, nós discutimos as promessas de Deus, se essas promessas de Deus se aplicam a você, e nós vimos que somente uma mulher que é crente verdadeira, que conhece o Senhor Jesus, pode tomar posse, se é que a gente é presbiteriana, pode falar assim, né? Brincadeiras à parte, se a gente só vai realmente ter a certeza que as promessas de Deus são para nós se nós formos verdadeiros cristãos, se a gente realmente conhecer o Senhor Jesus, teve um novo nascimento. Seguimos estudando a interpretação das escrituras, né? Como interpretar corretamente, falamos um pouquinho da hermenêutica, da exegese, falamos um pouquinho de algumas técnicas para que a gente possa aprender e entender melhor a Bíblia, os seus contextos, como que nós devemos ler um texto, né? A gente viu que nem todo texto se lê da mesma forma, existem os textos poéticos, os textos de sabedoria, os textos históricos, e cada um vai precisar de uma técnica para que ele seja entendido de acordo com aquilo que o Senhor realmente quis falar. Semana passada falamos sobre o discernimento espiritual, como saber a verdade, vimos o papel importantíssimo do Espírito Santo nesse processo. E hoje, como já foi dito, nós vamos ver como se estabelece o Ministério Bíblico Feminino. Pode passar. Pode passar, Marcela. Pronto. E aí a autora desse capítulo começa, né, dizendo que em tempos de crise é normal que nós nos voltemos umas para as outras, né? E ela remete ao texto de Gênesis 2:18, que fala da criação da mulher como uma auxiliadora, né? O texto fala que Deus disse para Adão que não era bom que ele estivesse só, e aí ele ia criar uma auxiliadora. E criou a mulher. Então, nós, naturalmente, temos essa característica, né, de auxiliar. Então, quando nós estamos no momento de crise, nós nos voltamos umas para as outras, e como temos essa característica, tendemos a querer ajudar, auxiliar a nossa irmã, que está em um momento difícil, né? E Tito 2, de 3 a 5, fala lá, um texto também bastante batido, a gente já até leu várias vezes ele aqui, nem vou me preocupar em ler, porque realmente a gente já sabe que é aquele texto que fala que as mulheres mais velhas têm que instruir as mais novas, ensinar lá os maridos, os filhos, e dentre outras coisas, né? E aí a gente vê que a gente foi criada para para ser uma auxiliadora, não só do homem, como característica, a gente acaba expandindo isso para
para as outras áreas, pode voltar. Passou o slide, Marcelo. Acho que está... É porque está chegando atrasado, mas eu voltei. Aparece já tá, aí. tranquilo. Não, tranquilo. E a gente, então, voltando, a gente vê que nos tempos de crise a gente acaba recorrendo umas às outras, por conta da nossa característica, a gente tem esse ímpeto de ajudar, e Tito, no texto que eu referenciei, de 2, 3 e 5, ele fala como que nós devemos fazer isso, né? E ela fala uma coisa interessante, que a gente vê, na maioria das vezes, e via de regra, porque na igreja local é que isso vai se desenvolver. Por que que isso vai se desenvolver? O aconselhamento bíblico, via de regra, vai acontecer numa igreja local. Porque é na igreja local que a gente convive com as irmãs, é na igreja local que a gente conhece a história da irmã, que a gente conhece a família, a gente conhece as dores. Daí a importância da gente congregar, daí a importância da gente ir nos cultos de oração, que ali a gente senta, conversa, a pessoa diz: o que você quer orar pelo quê? Aí você escuta o que a pessoa está passando. Às vezes a gente está só no domingo ali, oi, bom dia, boa tarde, aí, tudo bem, não sei o quê, vai embora, ninguém sabe. Então, a igreja local, o congregar, isso favorece muito, muito o aconselhamento. E é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente trabalha, claro, nós somos cristãs, como a Priscila falou, e a gente tem que ser naturalmente, a gente tem que exercer a capacidade de dar bons conselhos baseados nas escrituras em todos os lugares. Mas na igreja local a gente vai desenvolver o trabalho do aconselhamento. Ok? Pode passar. E aí, enquanto não chega o meu slide, eu já vou adiantando o que a gente vai falar e o que a gente tem falado desde o primeiro dia, com relação ao estudo. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, nas Escrituras, fez muita questão de diversas vezes falar sobre o ensino, bater na tecla de que nós precisamos ensinar, que nós precisamos saber das Escrituras. Jesus, como está escrito aí, ele primou muito pelo ensino, tanto é que ele, no Sermão do Monte, deu para os discípulos, e graças a Deus está nas Escrituras, a maior aula que a gente poderia ter na nossa vida. Porque se você for ver, o Sermão do Monte é o próprio Deus encarnado falando para as pessoas, para os discípulos, e hoje nós temos essa bênção de ter acesso a esse ensinamento, como que um cristão deve agir. Então, assim, Jesus, ele fez questão de ser esse mestre, né? Ele falou que as pessoas tinham que sair e fazer discípulos, id, né? O id que a gente sempre fala. Então, fazer discípulos quer dizer que você vai passar conhecimento. Então, para passar conhecimento, a gente precisa ter conhecimento. Paulo, no livro de Colossenses, ele fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, olha como é amplo o ensinar, né? Olha como é amplo a gente poder aprender. A gente pode aprender, inclusive, através de cantos, hinos, né? Cantos espirituais. E o que ele fala aqui: ensinem e aconselhem-se uns com os outros. Irmãs, isso é um conselho para todos, né? Então, nós precisamos realmente pensar nisso. Ensino está completamente ligado, diretamente ligado ao aconselhamento. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele fala: antes, santifiquem-se. Santifiquem Cristo com o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Mais uma vez, nós vemos a importância de nós sabermos o que as Escrituras nos trazem para que a gente possa, no momento de uma situação que alguém nos confrontar, a gente saiba da razão da esperança que há em nós.
Então, como é que você vai saber da razão da esperança que há em você? Só se você souber o que está escrito nas Escrituras. Se alguém lhe perguntasse, por que você é cristão? É só porque eu acho interessante, eu acho que Jesus foi um homem bom. Gente, isso não é justificativa. A Escritura não fala só isso. Isso é óbvio, né? Que Jesus foi um homem bom, mas não é isso que vai fazer com que alguém, em algum momento, seja realmente convencido, né? Que alguém seja, de alguma forma, esclarecido pelo que você tem esperança. Então, para o aconselhamento, eu volto ao título, para o aconselhamento é preciso ter conhecimento. Nós estamos batendo nessa tecla desde o início do primeiro capítulo e vamos fechar essa parte falando isso. Conhecimento das escrituras é importante para o discipulado, para o aconselhamento. E qual é o objetivo, né, de tudo isso? Qual é o objetivo de tanto estudo, de tanta ênfase no estudo? O objetivo é que toda mulher cristã seja firmada nas escrituras e assim ela possa viver piedosamente. Como a gente viver piedosamente se a gente não conhece as escrituras? Não tem como nós sabermos a vontade do Senhor se a gente não conhece as escrituras. Então, a gente realmente precisa estar firmada na palavra para que a gente possa demonstrar na nossa vida os frutos. Segundo, entender que o discipulado e o aconselhamento devem ser completamente fundamentados na palavra. Não existe discipulado e aconselhamento bíblico que não esteja embasado na palavra de Deus. Então, assim, o eu acho, eu penso que, eu entendo que, claro que a gente vai processar todas as informações que a gente aprender nas escrituras, né? Porque agora a gente pode, porque a gente sabe hermenêutica, né? A gente já estudou, a gente já está apta para fazer toda aquela análise bíblica, mas, assim, o que a gente acha tem que estar sempre baseado nas escrituras. Nós temos que deixar o que nós queremos entender, que nós desejamos, às vezes, entender de lado, para entender aquilo que o texto realmente está falando com a gente. Para aconselhar, isso é fundamental. E o objetivo de um estudo, de estudo, que a gente sempre está batendo aqui na tecla, é que também a gente possa ampliar o estudo que a gente vem fazendo. Ano passado, quando a gente iniciou a SAF em 2020, eu falei para a Marcela que a gente não ia ficar fazendo só estudo feminino. Por quê? Porque mulher não é só estudo feminino. Mulher não trata só de como cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de filho. A gente é muito mais que isso. A palavra de Deus é muito mais ampla. Então, nós precisamos ampliar o nosso escopo de estudos para que a gente possa alcançar mais pessoas. Porque nem toda mulher tem problema com o marido, nem toda mulher tem problema na criação com os filhos, nem toda mulher tem dificuldade de se organizar na sua casa. Às vezes as mulheres têm outras questões e nós precisamos estar preparadas para todas essas questões. Se a gente não está preparada no início do aconselhamento, a gente tem aonde buscar, a gente tem aonde para quem recorrer ou onde recorrer. Então, uma coisa que vocês vão aprender ao longo do tempo que a gente estiver aqui estudando, a gente precisa estudar toda a Bíblia, todos os assuntos. Claro que existem assuntos que a gente vai gostar mais, existem assuntos que a gente vai gostar menos. Normal, nós somos seres humanos que têm preferências, mas a gente precisa ter uma base média de conhecimento e aprofundar naquilo que a gente gosta mais. Tá ok? Pode passar. Pronto. E uma coisa que a autora também fala aqui no livro e que eu achei muito interessante, é ela falar sobre a diferença entre aconselhamento e autoajuda, né? Ela fala muito que hoje a gente ouve muito, né, na mídia, um monte de coisas, então a gente tende a ir para o lugar mais doce, né? No lugar onde vai afagar o nosso ego, vai afagar a nossa vontade de, às vezes, de escutar algum elogio. E, na verdade, o aconselhamento ele não é isso. Você vai perceber uma tendência para esse tipo de ensinamento
numa igreja onde o ensino das escrituras ele é deficiente. Então, se você perceber que na igreja não tem um ensino forte, você vai perceber também que as pessoas que têm algum tipo de sofrimento, elas vão tender a buscar em literaturas que são nesse viés da autoajuda. A gente percebe esse movimento da autoestima, né? Que centraliza o valor do ser humano no próprio ser humano, como se nós tivéssemos algum valor longe de Cristo. Isso é impossível, irmãs. Não existe valor intrínseco em nós. Nosso valor está todo em Cristo Jesus. Nosso valor está no sacrifício que ele fez. Estou querendo dizer que ninguém presta, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que o valor que nós temos que buscar é o valor que está em Cristo. Ali nós vamos ver quais são os nossos valores e a nossa identidade. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus, a partir do momento que nós temos a nossa regeneração, o novo nascimento, o nosso valor está em Cristo Jesus. E é nisso que a gente tem que se firmar. A gente ouve muito também as pessoas falando que o propósito da vida é ser feliz, é se sentir bem, que Deus é amor. Então, Ele quer que eu me sinta bem, Ele quer que eu seja feliz. Não importa se eu estou fazendo tudo errado. O que importa é que eu estou feliz. E se Deus é amor, Ele quer que eu seja feliz. Isso é a mentira mais deslavada que a pessoa usa, quando, na verdade, ela quer justificar os seus pecados, ela quer justificar o fato dela ser uma rebelde. E aí ela fala isso, que o que importa é ela ser feliz, que Deus quer o coração dela. O coração dela está podre, está destruído. Mas o que importa é ela ser feliz. A gente escuta muito isso. O centro do aconselhamento é Deus e os seus desejos para nós. Por isso que eu botei verde aí, que é o paralelo com o sinal de trânsito mesmo. Quando a gente olhar o aconselhamento com o centro em Deus e nos desejos que Ele tem para nós, pode seguir. É sinal verde. Pode seguir que está livre. Mas, se o centro do aconselhamento for a busca pela autoestima, a busca pelo amor próprio, pela felicidade, pelo reconhecimento, isso é sempre a busca pelos nossos próprios desejos. Então, irmãs, a gente precisa estar muito atenta quando estivermos passando por uma dificuldade, ou até quando nós não estivermos passando por uma dificuldade, porque a gente acha que, às vezes, a gente só é tentada na dificuldade, e isso não é verdade. Às vezes, nós somos tentados no momento da felicidade, da bonança, porque ali o Senhor vai ver aonde que nós vamos depositar a nossa confiança. Então, se os meus desejos estão sendo mais importantes, mais relevantes na minha busca por fazer as coisas no meu dia a dia, eu estou indo pelo caminho errado. Agora, se eu estou constantemente preocupada em agradar a Deus, em descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, aí eu estou acertando na minha busca. Pode passar. A própria Bíblia já traz para a gente a definição disso que eu acabei de falar. Em Jeremias 29:11, o que que fala? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então, minhas irmãs, Deus, ele só quer o melhor para nós. O problema é que a gente só consegue enxergar como melhor para nós aquilo que a gente quer, aquilo que a gente julga que é certo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso no aconselhamento, para não contaminar o aconselhamento que nós vamos dar para as pessoas com esse pensamento. Deus, ele tem o direito de permitir que aconteça o que ele quiser na nossa vida. E ainda assim, isso vai ser bom para nós. Ah, Mirtes, mas tem coisa que é muito difícil de aguentar. Eu sei, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que eu acho que tudo que Deus faz para mim prazeroso, não. Tem dias que eu falo que Senhor, o Senhor pegou pesado nisso daí, porque tá ruim.
não tô conseguindo, não. Mas nós precisamos usar a nossa racionalidade, deixar o nosso sentimento de lado nessas horas, porque o crente não vive de sentimento, o crente vive pelo que sabe, e as escrituras trazem para a gente infinitas passagens que nos mostram como Deus é bom, como Deus é justo. Então, quando nós pensarmos que algo de muito ruim está acontecendo conosco, ou quando nós formos aconselhar alguma irmã que esteja com esse tipo de pensamento, nós temos que voltar para as Escrituras e mostrar quão misericordioso, quão bom, quão maravilhoso e justo é o nosso Deus. E em contrapartida, também em Jeremias, Deus bateu um papo bem frutífero com Jeremias, né? Ele falou duas coisas interessantes nesse livro, que é com relação ao nosso coração. O nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só o Senhor, irmãs. Só o Senhor é capaz de compreender o nosso coração. Por isso que nós temos que buscar desesperadamente fugir dos desejos do nosso coração, porque o nosso coração, via de regra, nos engana. As nossas vontades, as nossas afeições, se elas não estiverem direcionadas para o Senhor, pode ter certeza que nós vamos ser enganados. Porque é muito fácil se enganar quando a gente quer algo e aquilo que a gente quer, no fundo, a gente sempre sabe o que vai agradar, o que vai desagradar ao Senhor. Mas às vezes a gente prefere se agradar e desagradar o Senhor. Então, que a gente tenha força para, no aconselhamento, ser bem específica com as irmãs com relação à justiça e à bondade de Deus e ao enganoso coração que nós temos. Para que fique tudo muito claro e que as irmãs tenham a oportunidade de se situar diante do que nós somos diante do Senhor, né? Pode passar, Marcelo. Estou aproveitando para respirar aqui. E uma coisa que eu quis compartilhar, que está na página 92, que eu achei muito legal. O que acontece? Nesse processo de aconselhamento, a gente vai sempre se deparar com as verdades bíblicas e elas não vão transformar somente as pessoas que estão sendo aconselhadas, né? Na verdade, antes de transformar alguém, tentar transformar pelo aconselhamento, a gente tem que ser transformado, né? Por isso que eu coloquei aí, transformadas para transformar. E o que fala aí, que esse trecho que eu peguei todo, eu achei que resumiu muito bem a ideia que a autora tenta passar nessa parte do livro, que fala a mudança em nossas próprias vidas e nas vidas das mulheres que nos forem confiadas ocorrerão quando compreendermos o nosso lugar no mundo de Deus, a natureza de Deus e a obra de seu Filho. Então, irmãs, se a gente quiser transformação na nossa vida, e se a gente quiser ajudar alguma irmã com aconselhamento bíblico, isso que está escrito aí, nós temos que realmente compreender o nosso lugar no mundo de Deus, a natureza de Deus e a obra de seu Filho. Isso é fator que não existe aconselhamento, na verdade, não existe vida cristã sem a gente saber isso daí. Porque se a gente não conhece nosso lugar no mundo de Deus, a gente não sabe, a gente vai viver aqui sem propósito. E a gente sabe que o nosso propósito é glorificar a Deus e se alegrar, né? Essa é a primeira pergunta lá do Catecismo de Westminster, que fala que o propósito do ser humano é esse, é glorificar a Deus e se alegrar nele. Então, se eu não sei meu lugar no mundo, eu não vou glorificar a Deus e nem vou me alegrar. Se eu não conheço a natureza de Deus, se eu não sei que Deus é esse que eu sirvo, se eu não consigo enxergar a bondade, a misericórdia, a grandeza, a majestade do nosso Deus, eu não vou conseguir ser reverente a Ele e à palavra. E se eu não reconhecer a obra de Cristo, se eu não reconhecer que eu não merecia, mas o Senhor Deus encarnou e veio
morrer na cruz por nós, se a gente não conseguir passar isso para a pessoa, nada vai mudar. Nada vai mudar no coração dessa pessoa. Então, que a gente faça essa reflexão nas nossas vidas. Nós conhecemos o nosso lugar no mundo de Deus, nós conhecemos a natureza de Deus, nós entendemos a obra do seu Filho. Isso é fundamental para que nós possamos prosseguir no estudo do aconselhamento. Pode passar, Marcelo. E aí ela fala de alguns ensinamentos que têm que ser passados, que são básicos, né? Ela não fala de todos, que na verdade é muita coisa, mas ela fala de 3 coisas que ela considera mais importantes, que é a doutrina da palavra de Deus, e ela separa em 3, que é a autoridade das Escrituras, clareza das Escrituras e suficiência das Escrituras, a doutrina do homem e a doutrina de Deus. Com relação à doutrina da palavra de Deus, nós podemos ver no capítulo 3 um pouquinho das técnicas para a gente entender e assim conhecer a palavra mais profundamente. Sabemos que a Bíblia sim tem autoridade, ela tem autoridade sobre o povo de Deus, ela tem autoridade sobre a igreja, tudo que está na Bíblia é verdade, então ela é a palavra de Deus, ela é viva, então ela tem autoridade sobre nossas vidas. A clareza das Escrituras, a gente vai ver conforme a gente vai aprendendo a interpretar as Escrituras com os materiais certos. Lembra que a gente falou? Bíblia de estudo, manual bíblico, Bíblia comentada, Bíblia com chave cruzada, comentário do Antigo, comentário do Novo Testamento, livros de exegese. Existe uma gama enorme de materiais que a gente pode usar para aprender a interpretar as Escrituras e ter mais clareza no ensino. E, por último, dentro desse tópico de doutrina da palavra de Deus, ela fala da suficiência das Escrituras. E aí, o que a gente pode entender como suficiência das Escrituras? A Bíblia, ela é suficiente para o fim que ela se propõe, que é trazer para o mundo, para o povo de Deus, a história da redenção, a história da salvação, como que nós podemos ser salvos, como que nós podemos ser santificados, como nós buscamos auxílio, como nós conseguimos ajuda, em quem nós podemos confiar. Todas essas coisas, essas respostas estão na Bíblia. Então, ela é suficiente para nos dar as respostas que nós precisamos. Com relação à doutrina dos homens, a gente está num mundo que recebe influência de todas as partes, de todo tipo de viés, e a gente, às vezes, esquece a nossa essência. O homem, em Gênesis 3, pecou, ele caiu, e a partir daquele momento, o homem se afastou do Senhor, né? Houve uma ruptura. E Cristo, na cruz, acabou com esse distanciamento. Hoje em dia, nós podemos literalmente ter paz com Deus e vislumbrar a eternidade. Então, nós somos pessoas que pecam ainda, mas que já estamos num outro patamar de existência, né? Tem gente que fala que é o ainda, não, é o agora e o ainda não, né? Que fala sobre a questão da escatologia, que a gente está vivendo um milênio, mas ainda não está no fim do mundo, o Senhor ainda não voltou, mas a gente já está com o Senhor, na verdade a gente já vive a eternidade, porque a partir do momento que você conhece a Cristo, você já está salvo, então você já está vivendo a eternidade, o que você vive agora é corpo, é massa, é matéria, isso vai acabar. O pastor até falou sobre isso no culto, mas a gente não pode deixar de olhar para a condição do homem como um homem que peca, um homem que ainda sofre influências, mas que hoje, pelo poder da obra do Espírito Santo, ou de Jesus na cruz, através da ajuda do Espírito Santo, somos capazes de não pecar. Nós pecamos, mas somos capazes de não pecar. Nós estamos livres do poder do pecado. Então, quando alguém chega para a gente, né? Alguém não, né? Porque todo mundo se identifica, né? Se alguém disser que não, vou achar estranho. Então, quando a gente fala assim, mas eu não consigo não fazer tal coisa, a gente sabe que é pecado,
eu não consigo fazer tal coisa. Eu falo assim, gente, a gente consegue sim, porque o Senhor Jesus garantiu na cruz que a gente não está mais sob o poder do pecado. Então, se a gente não consegue, é porque a gente não está sendo perseverante o suficiente, a gente não está obedecendo do jeito certo, a gente não está buscando as disciplinas espirituais que nos fortaleçam para que a gente possa não estar sob o poder daquele pecado, porque o Senhor Jesus garantiu isso na cruz para mim. Então, a gente tem que entender isso, ok? E com relação à doutrina de Deus, como eu tenho falado desde o início, a gente tem um Deus maravilhoso que se mostrou para nós desde a criação até ele se mostrou para nós desde a criação até no plano de salvação através de Cristo Jesus na cruz. Então, assim, a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. A gente precisa saber quem é esse Deus que se fez carne para que a gente pudesse realmente ser salvos. Quem é esse Deus que criou o universo? Quem é esse Deus que está ali na história, que está convivendo com o seu povo na história, que está interagindo com o seu povo na história? Então, a gente precisa conhecer o nosso Deus para que a gente não caia no erro que ela fala aqui no livro de a gente criar um Deus que é só nosso, né? Como eu falei, né? As pessoas hoje em dia falam que Deus é amor. Certo, Deus é amor, isso aí é inegável. Cristo na cruz pregado lá, amor para me salvar dos meus pecados, é a prova cabal de que Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus é justiça. Deus é uma série de coisas, ele tem uma série de atributos que não se resumem ao amor. Então, nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha, criar um Deus para nós que se adeque às nossas necessidades, que se adeque às nossas vontades, que se adeque aos nossos pecados, porque normalmente quando a gente faz isso é porque a gente quer que Deus se adeque ao meu pecado. Porque a gente quer fazer algo do jeito que a gente acha certo, quando as escrituras trazem para a gente um ensino diferente do que a gente acha. Então, irmãs, é importante doutrina da palavra de Deus, doutrina dos homens e doutrina de Deus. Atenção para as influências dos pensamentos humanistas na nossa cultura e para o Deus criado por nós mesmas. Nós precisamos, além do conhecimento bíblico, estar atentas a outros tipos de conhecimento para que a gente possa refutar. Então, é claro que ninguém vai gastar muito do seu tempo no dia, até porque a gente não tem muito tempo, né? Estudando um monte de outras coisas e passa ali 10 minutos lendo a Bíblia. O nosso foco vai ser sempre ler as Escrituras, ler materiais que nos remetam às Escrituras. Mas é importante, em algum nível, a gente saber o que as outras pessoas pensam para poder, em algum momento, refutar um pensamento. Afinal de contas, como disse Pedro lá, na primeira carta, nós temos que saber da razão a fé que nós temos. Então, só dizer o que a gente acha e não refutar o que a pessoa pensa, talvez não seja suficiente, pelo menos não sempre, né? E uma coisa que ela fala também dessa questão do ensino, que é o que a nossa igreja já faz, na verdade. A gente tem muita sorte, a gente é muito abençoado de ter uma igreja com ensino doutrinário muito, muito bom. A gente tem na escola bíblica, no culto de terça-feira e no próprio culto de domingo, exposições que são completamente bíblicas, exposições que a gente chama expositivas, que trazem o texto, aquilo que ele realmente quer falar. Não é aquela exposição por tema, né? Que tu vai ler o versículo, um versículo, vai, sei lá, o versículo fala de paciência. Aí você conta uma história que aconteceu com você ou com alguém e vai falar sobre a paciência. Não. Nosso culto, o nosso ensino, ele é completamente positivo. Ele vai na palavra. É a palavra explicando a palavra. É a palavra complementando a própria palavra. E isso é uma bênção para nós. Então, assim, junto com esse estudo que nós estamos já fazendo, nós temos um arcabouço de conhecimentos por parte do que são passados para a gente por parte do pastor, dos presbíteros, né? E dos outros que auxiliam no mais alto nível. Então, assim, com relação a isso, a gente pode descansar. E mais uma vez eu vou falar a importância da gente congregar.
a importância de a gente estar no culto, da gente estar no culto de oração, porque às vezes a gente não tem tempo de ficar lendo as escrituras e fazendo um estudo aprofundado como a gente vê na igreja. Então, a oportunidade que a gente tem, às vezes, de aprender de forma mais profunda é na igreja. Então, vão à igreja, irmãs, se esforcem. Não estou falando negócio de tempo de pandemia, estou falando geral, tá? Sei que existem restrições agora por causa da pandemia. Quando, se Deus quiser tudo voltar ao normal, se esforcem para ir à igreja, se esforcem para estar congregando, porque na igreja a gente aprende, na nossa igreja a gente tem um ensino de qualidade, um ensino realmente que vem do céu. Então, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Pode passar, Marcelo. Então, como que a gente vai implementar um ministério de discipulado e de aconselhamento, né? A gente, antes de tudo, tem que pensar que o ministério de aconselhamento, ele não é nosso. Ele não é o ministério da SAF, ele não é o ministério da Marcela, que é presidente, ele não é o ministério da Mirtes, que é vice, não é o ministério da Carol, que está dando a palavra para a gente maravilhosamente. O ministério de aconselhamento é o ministério do Senhor Jesus. É ele que conduz do início ao fim. Então, nós precisamos olhar para o ministério como uma obra de Cristo, para Cristo. Nós precisamos compartilhar a visão com a liderança. E nós fizemos, até dando um feedback para vocês aqui, a gente acabou que nunca conversou sobre isso, quando surgiu a ideia de fazermos aconselhamento, né, de trabalhar dessa forma, nós compartilhamos isso com o pastor. Ele foi muito favorável. A Marcela veio com a ideia desse livro especificamente. A gente tinha outras ideias e ela veio com a ideia desse livro, que foi uma bênção. Então, assim, esse processo de compartilhar nossa visão com a liderança foi feito. A gente busca auxílio de mulheres mais experientes. Temos muitas mulheres experientes e nós também temos feito isso. Nós temos buscado conselhos, nós temos buscado dicas, sugestões com as mulheres mais experientes. Temos sempre nos colocado à disposição para não só esse trabalho que nós estamos fazendo, mas como todos os trabalhos. Para quê? Para que o trabalho seja feito realmente para o Senhor em prol das mulheres. Então, a gente tem buscado esse auxílio. Estudar, estudar, estudar. Esse é o lema que a gente vai ter, pelo menos enquanto eu estiver nessa igreja, alguém me der alguma voz, eu vou estar falando. A gente tem que estudar. Ocupe o tempo de vocês de forma produtiva. Se você não tem tempo para ficar lendo, sei lá, muitos livros, vá ouvir coisas no YouTube. Hoje em dia, no YouTube, a gente tem material de qualidade, tem cursos online, como a Marcela está fazendo, a Carol está fazendo, a Priscila deu a sugestão para a gente, a dica. Então, ocupe o tempo de vocês de forma a glorificar o Senhor. Vão estudar, porque os tempos são maus. A gente não vai se sustentar só vendo série, só vendo novela, só vendo programa que não, às vezes não acrescenta em nada. Eu não sou desfavorável a você ver filme, essas coisas, gente. Só estou falando que a gente precisa saber remir o nosso tempo. Os tempos são maus. O mundo está carecendo da palavra de Deus. E a gente não pode perder o nosso tempo e o nosso intelecto só vendo série, novela e filme. A gente precisa estar preparado, porque o mundo está sedento de pessoas que precisam da palavra de Deus e querem a palavra de Deus. Então, a gente precisa estudar. E buscar viver uma vida piedosa. Eu botei um coraçãozinho pegando fogo, porque a gente precisa entender que uma vida piedosa é uma vida cheia do Espírito Santo, gente. É uma vida que vai transparecer para as pessoas o amor de Deus por nós, o agir de Deus por nós. O Espírito Santo vai agir através de nós. Então, nós precisamos estar sempre com o coração aquecido com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos buscar o conhecimento para que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo. A gente precisa se revestir desse poder que o Senhor nos dá para que a gente possa realmente lutar pelo reino de Deus. Tá bom? Então, que a gente possa realmente olhar para esse coraçãozinho aquecido aí
e pensar, eu preciso ter meu coração aquecido, eu preciso falar de Deus, eu preciso evangelizar, eu preciso aprender para poder falar para as pessoas. Eu preciso de Deus para poder passar para as pessoas aquilo que Ele me deu. Se o Senhor vai converter o coração, a gente não sabe. Mas o que eu sei é que aqueles que Ele escolheu, e se a gente tiver que ser canal de bênção na vida dessas pessoas, eu tenho que estar preparada para isso. Né? Eu não posso pensar que quem está escolhido. Então, Deus é que se vire. Não, irmãs. Desde o início da criação, Deus está se relacionando com a gente. Deus está fazendo um trabalho e Ele não precisa de nós. Ele nos usa como ferramenta para que nós possamos cumprir os propósitos dele. Só que eu preciso estar preparado. Ok? Pode passar, Marcelo. E, por fim, o fruto do ministério. Eu também coloquei o texto todo da página, a última página, a página 101. Eu achei que ela resumiu muito o que a gente estudou nesse capítulo. E eu achei essa foto muito bonita também, que mostra várias mulheres juntas, porque é isso que é o trabalho para a obra de Deus. Pessoas trabalhando juntas, né? Então, no texto ela fala, Deus chamou mulheres para disciplinar e aconselhar umas às outras com a sua palavra. É surpreendente o que um ministério efetivo para mulheres, feito por mulheres, é capaz de realizar. Esse ministério pode tocar suas vidas de forma, e repetiu, de uma forma que nada mais pode, como afirma Tito, no capítulo 2, versículos 3 a 5. Esse é um plano de Deus para as mulheres ministrarem umas às outras. Então, irmãs, eu quero terminar a minha fala dessa forma. Deus deixou para nós um livro onde ele conta para nós tudo aquilo que ele fez por nós, tudo aquilo que ele eu fico até assim pensando como que Deus deve ter sido difícil para ele assim no sentido de ele ter que falar a nossa língua, de ter que se restringir, porque ele é infinito, né? Deus é infinito em bondade, infinito em amor, infinito em misericórdia. Então ele colocar num livro para que a gente entenda foi demais, assim, é uma das maiores demonstrações de amor que o Senhor teve pelo ser humano, eu acho, na minha opinião, depois da morte de Cristo, foi ter deixado para a gente o registro de tudo que ele fez por nós. Então, assim, que a gente, quando for ler as Escrituras, a gente não encare a Bíblia como um livro. Vou ler a Bíblia aqui, hoje eu vou ler Mateus, de capítulo 1 até o 7. Hoje eu vou ler 7 capítulos. Aí começa, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva. Então, quando a gente sentar para ler a Bíblia, que a gente tem essa noção de que aqui contém a palavra de Deus, que aqui tem tudo aquilo que ele quer de nós, tudo aquilo que ele fez por nós, que tem tudo aquilo que, que ele podia fazer por nós, ele fez, e ele continua fazendo, ele continua sendo um Deus perfeito e bom, ajudando pessoas imperfeitas a tentarem ficar bem, né? E é esse nosso papel como conselheiras, pegar a palavra de Deus, mostrar para as pessoas o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é bom, o quanto ele é justo e o quanto ele pode nos socorrer. Então, que a gente trabalhe juntas nesse projeto, continue trabalhando, né? A partir do próximo estudo, a gente vai falar já propriamente das questões emocionais, né? Mas que a gente nunca perca de foco que, antes de qualquer coisa, a palavra de Deus vai ser sempre a nossa vara de medir. Então, que a gente possa olhar para qualquer situação e olhar para as Escrituras e ver que aqui o Senhor fala, aqui o Senhor cura, aqui o Senhor transforma, ela é viva. Então, que a gente tenha sempre em mente isso quando for aconselhar alguém. Tá bom, irmãs? Isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, fique à vontade. Mirtes, obrigada. Sabe quando a gente está escutando você no final, chega sentindo meu coração arder, assim, agora no final. Obrigada por compartilhar aí com a gente a maneira com que você respeita e ama as escrituras, né? Para a gente ter essa visão também
E aqui a gente finaliza a primeira parte, né, que fala sobre a mulher e a palavra. E é claro que essa primeira parte tinha que começar falando sobre a importância de estudarmos a palavra para, como o Mirtz disse, né, a gente então prosseguir para as outras partes. E depois a gente vai começar a falar sobre as emoções da mulher, né, que é a segunda parte do livro. Então, elas vão falar um pouquinho sobre emoções como depressão, ira, medo, ansiedade, tudo isso a gente vai tentar discernir e aplicar de forma bíblica. Então, a gente depois vai entrar. E aqui a gente finaliza essa parte da mulher e a palavra, tá bom? É,